Com toda certeza você já deve conhecer a história do gigante Golias, o gigante Refaíta de Gate, da Filistia. Sem sombra de dúvidas, é o gigante mais famoso, ou pelo menos mais falado, das Escrituras Sagradas. Porém, existem certos detalhes e certas curiosidades a respeito da vida do gigante Golias que são poucos aqueles que conhecem, inclusive a respeito dos outros gigantes de sua família de mesma raça. Neste vídeo eu estarei falando e abordando aprofundadamente a respeito da história, da origem de cada um dos irmãos de Golias, ou seja, os 5 irmãos de Golias. Por isso eu peço que deixe já o seu like, também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, entre outras pessoas, e fiquem com mais este conteúdo. Apesar de Golias ser o gigante mais famoso das Escrituras Sagradas, ainda assim existem muitos mistérios envolvendo a sua vida, a sua família e a sua origem, que poucos são aqueles que conhecem a verdadeira origem e história a respeito deste terrível e monstruoso gigante das Escrituras Sagradas. Um dos fatos e curiosidades a respeito da vida do gigante Golias, que a maioria das pessoas que conhecem a sua história não fazem a mínima ideia, é a respeito de seus parentes genéticos, ou seja, de seus irmãos de mesma raça. Para quem não sabe, Golias teve cerca de 5 irmãos de mesma raça. A raça de gigantes que Golias pertencia era a raça dos gigantes Refaíns, também chamados de gigantes Refaítas. O texto bíblico vai nos informar e vai nos dar a entender que os 5 irmãos de Golias, eles tramaram uma certa vingança contra o rei Davi, logo após receberem ali a notícia da morte de seu irmão de mesma raça, Golias de Gate, que foi morto pelo próprio rei Davi. Então os gigantes, estes 5 gigantes, eles começaram a tramar de todas as formas um jeito de chegarem ao rei Davi e darem um jeito de destruir a vida do rei de Israel. Segundo alguns teóricos e alguns especialistas, um destes gigantes, que a própria Bíblia vai informar, chegou a enfrentar e a batalhar contra Davi. E quando este gigante enfrentou a Davi, que mais à frente do vídeo eu estarei falando a respeito dele detalhadamente, que foi morto por um dos amigos de Davi, um dos guerreiros de Davi, o povo, no caso os guerreiros de Israel, se achegaram a Davi e disseram a Davi para que a lâmpada de Israel não se apague, eles não deixariam Davi mais partir para uma guerra ou para uma batalha, por medo de outros gigantes tentarem contra a vida de Davi e não ter ninguém ali para o socorrer. O texto bíblico vai nos informar que logo após a saída dos israelitas da casa do Egito, a casa da escravidão, a casa da servidão, eles se depararam em Canaã com vários povos cananeus, várias tribos cananeias e várias raças de gigantes que chegavam aos 3 a 4, 5 metros de altura e, incrivelmente, 2 metros de largura, como o rei Og de Bazã, que tinha praticamente 5 metros de altura e 2 metros de largura. E seu peso era tão grande que era necessário uma cama toda de ferro para suportar o seu peso. Era realmente um monstro. A Bíblia nos informa que a maioria dos gigantes, a maioria das raças de gigantes que acabaram sobrevivendo ou fugindo de Josué ou fugindo de Moisés, e ali de Josué e de Israel, porque Israel enfrentou e matou muitos gigantes, ou pelo menos feriu eles, grande parte destes gigantes se escondeu nas terras da Filistia e também se esconderam na terra da Mesopotâmia, nos países ali circunvizinhos, e até mesmo foram para a África.
Em praticamente todas as regiões do mundo e em todos os povos existem ali as lendas a respeito dos terríveis gigantes, e então dá a entender que existiam gigantes não só na terra de Canaã, mas também na Mesopotâmia, na África, nas Américas e também na Europa e na Índia. Agora sobre os irmãos de mesma raça de Golias. A partir de agora eu estarei falando detalhadamente a respeito de cada um dos irmãos de Golias ali da mesma raça de gigantes. O primeiro gigante irmão de Golias era chamado pelo nome de Lami, e Lami era um gigante assim como Golias. Em 1 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 5, vai dizer o seguinte a respeito de Lami: E tornou a haver guerra com os filisteus, e El-Hanã, filho de Iair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. Neste versículo, nós já temos algumas curiosidades a respeito de Lami, irmão de Golias, muito interessantes. Uma curiosidade que é dita neste versículo é a respeito do tamanho de sua lança e também do peso de sua lança, até porque o órgão de tecelão é enorme. Ou seja, se a lança dele era do tamanho de um órgão de tecelão, ou semelhante a um órgão de tecelão, sem sombra de dúvidas, era uma lança extremamente pesada e extremamente longa. O gigante Lami provavelmente tinha a mesma altura do gigante Golias, ou uma altura bem similar à altura do gigante Golias. Alguns vão dizer que o gigante Lami tinha aproximadamente cerca de 3 metros de altura, ou até mesmo 3,5 metros de altura. O próximo gigante que a Bíblia vai falar, que também era um dos irmãos de Golias, um irmão também gigante de mesma raça, era no caso o gigante chamado pelo nome de Isbi-Benob. Isbi-Benob era um dos irmãos de Golias da mesma raça refaíta de gigantes. A Bíblia nos conta no livro de 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 16 à frente, nos diz o seguinte, que Isbi-Benob, que era um dos filhos dos gigantes refaítas, o peso da sua lança, de cuja lança ela tinha cerca de 300 ciclos de cobre, e que ele também cingia uma enorme espada nova. Ou seja, o texto vai declarar que a sua lança era uma lança mas muito pesada. Alguns vão dizer que apenas a ponta da lança tinha cerca de 6 a 7 quilos. O texto também vai indicar que a sua espada era uma espada muito afiada e uma espada enorme por ser a espada de um gigante. O texto também vai declarar que este gigante, Isbi-Benob, que era irmão de Golias da mesma raça, tentou ferir a Davi, tentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu ali este gigante e então o matou. Uma das curiosidades que o texto vai indicar é que o próprio Davi enfrentou ali o gigante Isbi-Benob, ou seja, uma segunda luta de Davi contra outro gigante. Porém, Davi estava cansado da batalha e então ali ele precisou, no caso, de ajuda. Então Abissai, filho de Zeruia, que era sua irmã, foi ali e socorreu a Davi e matou ali a Isbi-Benob, que era irmão também de Golias. Provavelmente Isbi-Benob, como o texto vai indicar, o peso de sua lança, o tamanho de sua espada, e ele, por ele ser um gigante, muito provavelmente ele também tinha cerca de 3 metros a 3,5 metros de altura, ou até mais do que isso. O terceiro irmão de Golias era chamado pelo nome de Saf. Saf também era um gigante da raça refaíta. O texto bíblico vai falar a respeito de Saf o seguinte, em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 18. Aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra guerra, uma outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Hussatita, matou a Saf, que era também um gigante, que era também um refaim, que era também um dos gigantes. Agora, a respeito da altura de Saf, é muito provável que Saf também tinha a mesma altura
ou um pouco menor, ou um pouco maior do que a altura do próprio gigante Golias. É bem provável que ele tinha cerca de 6 côvados também, ou seja, cerca de 3 metros de altura. A Bíblia vai falar em 2 Samuel 21:19 o seguinte, que existia na época um gigante de mesma raça de Golias, de Gate, que também se chamava pelo nome de Golias, porém ele se chamava Golias o Giteu. O texto vai falar a respeito dele o seguinte: houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Ijaré Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Bem semelhante a um dos outros irmãos de Golias, este também tinha uma lança que era semelhante a um órgão de tecelão, e muito provavelmente ele também tinha cerca de 3 metros de altura. O que chama mais curiosidade a respeito deste gigante é o próprio nome dele, que também é o mesmo nome do gigante Golias que o rei Davi enfrentou e matou. No caso, este aqui é Golias, o giteu, e não Golias de Gate. O texto bíblico vai dizer, então, que Golias teve estes 4 irmãos. Porém, não para por aí. Golias também teve um 5º irmão. E este 5º irmão de Golias, ele é descrito como sendo um gigante colossal. Ele não é descrito como os outros gigantes, possuindo um nome, mas em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte a respeito dele: houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um gigante, um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé também outros 6, 24 dedos ao todo. E também este era um Refaim, este também era um gigante da raça Refaim. Este gigante, que não é citado por nome, apenas citado pela sua terrível e colossal estatura, ele é descrito como sendo provavelmente o maior de todos os gigantes da época aí do rei Davi, maior do que o próprio Golias e os outros irmãos de Golias aqui citados. Ele é descrito por essa sua altura, que era colossal, que chamava muito, mas muita, a atenção ali das pessoas. E outro fato que chama muita atenção ali sobre ele é a respeito dele possuir 6 dedos em cada mão e em cada pé, e ele tinha no total 24 dedos ao todo, e ele também ali era um gigante refaíta. Você conhecia a história dos gigantes irmãos de Golias da mesma raça? Se não conhecia, coloca aí nos comentários. E se conhecia também, coloque aí nos comentários. Eu espero que tenham todos gostado da história aprofundada a respeito de cada um destes gigantes. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.